Olá, queridos amigos. Olá, companheiros. Olá, queridos amigos. Olá, companheiros. Queridos companheiros do Instituto Espírita Recanto dos Pássaros. Estamos iniciando mais uma doutrinária virtual por essa casa de alegria, essa casa de acolhimento, essa casa que nos recebe sempre com tanto carinho, com tanta alegria. E, infelizmente, durante esse período ainda que estamos passando por esse processo pandêmico, até mesmo diante das orientações das autoridades sanitárias e em saúde, fica praticamente inviável a realização das nossas doutrinárias virtuais, e por isso o IERP sempre encontra uma solução para que estejamos juntos. E aqui vamos vibrar mais uma vez, todos nós aqui, vocês da casa de vocês, na mesma sintonia, aprendendo, ensinando, refletindo, estudando, consolando, exercitando o amor através do Evangelho que Jesus nos trouxe em exemplificação e em palavras. Então, esse é mais um projeto do IERP, garantindo assim que estejamos cada vez mais juntos, pelos poderes do Espírito, ligados e na mesma sintonia, nos horários, nos momentos em que ainda não podemos estar juntos, dando aquele abraço festivo na chegada de cada um. Eu sempre tenho dito, e essa é a primeira oportunidade que tenho, a quem agradeço imensamente, ao querido companheiro e a todos os trabalhadores do IERP, parabenizando por mais um aniversário, por mais um ano de existência dessa casa que faz e que presta tanto serviço e que é um ponto de luz nessa região. Agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje, servindo ao Mestre Jesus, fazendo essa reflexão com todos os queridos amigos. Então, eu sempre digo isso, no primeiro momento, na primeira oportunidade que tenho, para fazer uma reflexão na Casa Espírita, e essa é a primeira oportunidade virtual que tenho aqui no IERP, de que como é importante nós desenvolvermos os nossos poderes do Espírito. E aí eu sempre lembro aquela nossa passagem que está lá no livro Paulo Estevão, da psicografia do Chico Xavier, escrito por Emmanuel, onde o nosso companheiro espiritual, ele vem trazer a informação de que Paulo de Tarso, no seu processo de expansão do cristianismo, formando as iglesias, que são, na verdade, aquelas igrejas que mais tarde foram transformadas, né, de iglesias para igrejas, né, mas são as primeiras comunidades cristãs, aqueles primeiros grupos que ali faziam as suas reuniões de compartilhamento, as dificuldades eram muito grandes, né, para que Paulo pudesse transitar por todas essas comunidades onde ele saía, fazendo essas pequenas iglesias, essas pequenas fundações. Então, ao chegar de uma, naturalmente ele já recebia o apelo de outra para que voltasse, para completar, né, o seu serviço, ou até mesmo para resolver algum problema. As cartas de Paulo, a gente sabe que, na verdade, eram cartas para resolver problemas específicos daquela comunidade, e notadamente para impor, gente, o bom ânimo, né, a todos aqueles que naquele momento passavam por determinadas dificuldades. Então, certa vez, Paulo, desanimado, preocupado, a sua alma estava inquieta porque ele não daria conta de transitar por todas aquelas comunidades, as distâncias eram muitas, as dificuldades imensas no meio de transporte. Então ele recebe de Jesus a informação que ele deveria escrever cartas, utilizando os poderes do Espírito. E é exatamente isso que ele começa a fazer. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse momento, né? Escrevendo cartas ao vivo, ou seja, dialogando, fazendo reflexões, utilizando os poderes do Espírito de forma diferente, né? Levando um pouquinho dessa reflexão, no caso específico nosso hoje, vamos
tentar imprimir esse bom ânimo tão necessário ao nosso espírito no momento porque passamos, principalmente diante dessa crise que nós estamos vivenciando e que, graças a Deus, já está aos pouquinhos arrefecendo, aos pouquinhos já está passando. Vamos manter todos os cuidados necessários, evidentemente, para que possamos passar incólumes, né, e com o espírito elevado diante dessa pandemia. Então, meus queridos amigos, a nossa reflexão de hoje será bom ânimo. Vamos iniciar, então, com a nossa prece de harmonização, pedindo ao Mestre Jesus que aqueça os nossos corações para que essas sementes do Evangelho possam frutificar, pedindo intuição, pedindo paz, esperança, harmonia, para que estejamos juntos aqui nesse tempo destinado a essa doutrinária virtual, levando algumas reflexões e que essas reflexões elas possam servir de incentivo, né, principalmente para aquele que está com os ânimos alterados diante de qualquer situação, de qualquer adversidade, principalmente nesse processo agora maior, onde não estamos conseguindo ainda, estamos trocando, substituindo o toque físico e devemos substituir mesmo pelo toque da alma. Então, inicialmente eu gostaria de falar, eu quero conversar com vocês a respeito do texto de Emmanuel, cujo tema é crises, né? Crises. Por que passamos por crises? E não tenho dúvidas que esse processo que nós estamos vivenciando, né, e que fez com que nós mudássemos todos os nossos paradigmas e conceitos circunstanciais para vivermos um outro processo, né, um processo de distanciamento social, um processo que impôs necessariamente o maior isolamento social para aquelas pessoas que são mais suscetíveis, né, ao vírus. Enfim, mudamos a nossa estratégia e a nossa rotina, os nossos hábitos de vida e das experiências que estávamos ali acostumados. Quando a gente já tem uma rotina, quando a gente já tem um ritmo, né, aquilo meio que fica equilibrado e nós entramos num estado perigoso muitas vezes, né, que Emmanuel, ou melhor dizendo, que André Luiz, ele vai dizer inclusive, ele vai falar inclusive dessa expressão nos seus livros do monoideísmo, não é? É quando a gente concentra toda a nossa atividade e todo o nosso raciocínio apenas num determinado problema, numa determinada circunstância, num determinado assunto e matéria. E a gente esquece e perde a visão periférica. Quando a gente entra no hábito, numa rotina, automaticamente, vamos repetir agora, né? Automaticamente, nós entregamos a esse piloto automático o destino e a nossa condução, porque já estamos tão acostumados com aquela via de transição. Então, quando chega um processo de pandemia, quando chega um processo de uma crise, seja ela qualquer, né? E aí a gente vai para as crises existenciais, para o descobrimento dos vazios, né, que nós trazemos, de algo, né, porque o ser humano, ele busca ele tem um espírito completista de buscar o complemento, buscar sempre algo mais dentro dos seus valores a serem perseguidos. Então, quando a gente está meio que naquele modo stand-by, acostumado com aqueles hábitos, né, aí vem exatamente um processo de crise, e ela pode ser desde a mais simples, aquela que vai nos tirar do estado de comodismo, né, de simplesmente entrarmos no piloto automático para que a gente passe a ter o guidão da nossa vida, né? E a partir daí a gente volte a pilotar, né? Volte a comandar, ter o controle sobre esses espaços. Então, Emmanuel, eu quero iniciar a nossa reflexão com um texto de Emmanuel que ele vai falar exatamente sobre crises. Ele está comentando um capítulo e um versículo do evangelista João, que ele fala assim: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Quem fala isso é Jesus.
E Jesus fala isso numa situação onde ele está entrando em Jerusalém e está prestes a ser crucificado, né? Então, todo o processo de holocausto do mestre já estava ali programado. Então, ele sabe daquele processo de crucificação. Então, o evangelista nos diz, né, e aí é o processo de Jesus entrando em Jerusalém, e ele dizendo que a alma dele está inquieta, a alma dele está agoniada, né? Então, é num processo, no estágio de expectativa. E aí Jesus exatamente diz isso. E agora? O que vou pedir ao Pai? O que direi ao Pai? Aí ele fala, Pai, salva-me dessa hora, mas se foi para essa hora que eu vim. Então, olha só que exercício, né, de resiliência e de processo aflitivo de aceitação. Porque, gente, quando nós vamos para as bem-aventuranças, que Jesus vai falar da aflição, né? Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? A aflição aqui não é todo e qualquer aflito, né? Não é toda e qualquer pessoa que sofre processos aflitivos que são considerados aflitos. Não são todos aqueles que passam por momento de testemunho e de crise que serão verdadeiramente esses aflitos e que Jesus está falando das bem-aventuranças. Porque esses aflitos são aqueles que passam pelos processos de crise natural da vida da gente, mas passam com a resiliência e a obediência. A obediência, a aceitação pela razão, e a resiliência, a aceitação pelo coração. Então, sabe o para quê daqueles processos dolorosos. Não é que a dor ela seja a transformação, mas ela é o agente de transformação. Ela é o instrumento de transformação. E precisamos ter em mente que a dor, né, os processos de crise, os processos dolorosos, que muitas vezes todo ser humano vai passar, né, na sua existência terrena, porque estamos passando ainda por essa transição para o mundo de regeneração, estamos aqui num processo de redenção profundo, e todos nós passaremos por esse estágio, né? Não necessariamente, e aí vem a parte mais bela da doutrina espírita, porque ela tira de nós o desespero desses processos aflitivos, porque nós passamos a fazer a indagação a Deus, não mais do porquê, mas fazemos a indagação a um Deus imanente, né? Aquilo que é a nossa consciência espiritual do para quê. Né? Esse momento que estou vivendo deve ter um sentido, deve fazer parte de um processo de redenção maior, que podem ser por causas atuais a que eu dei, ou pode ser causas anteriores, né? Por isso o Evangelho ele traz isso, causas atuais e causas anteriores das aflições. E compete a nós fazermos esse reconhecimento interno de redefinição de rota, né? De procurar meios específicos e estratégias para que nós tenhamos, por exemplo, o desenvolvimento da paciência. E aí a gente aqui conversando, a gente pode se perguntar, né? Será que eu tenho paciência suficiente para suportar, né, um processo pandêmico como esse que nós estamos passando? Porque logo eu, né, que consigo, que penso, que acho, que tenho o controle da situação e que defino e redefino o que é prioridade ou não da minha vida e até mesmo na vida do outro. Porque às vezes a gente quer realmente definir até o que é prioridade na vida do outro, né? Quando na verdade, se nós fecharmos os nossos olhos nesse instante e formos pensar nos momentos mais decisivos da nossa vida, nos momentos onde estivemos ligados verdadeiramente aos processos maiores de desenvolvimento, a gente vai compreender que a gente não tem o domínio, né? Que a gente não tem o controle sobre essas ações. Mas, então vem um processo, né? Vem um processo como esse, e o que é que a gente sente? Que a gente não tem verdadeiramente controle, né? E aí, perdendo o poder, né, de absorver e até mesmo de dizer, não, o que eu posso fazer
né, para eu não contrair. Eu tenho que fazer a minha parte. Né? Para que o vírus não me alcance, eu vou fazer a minha parte. As recomendações sanitárias, as recomendações das autoridades em saúde, né? Mas se acontecer, né? Mas eu fiz a minha parte, por que eu fui escolhida? Não, para quê? A pergunta é para quê? Para que a gente possa desenvolver a paciência, a resiliência, o tempo de espera, o tempo que Jesus pede que a gente saiba utilizar. Gente, há uma passagem linda no livro Evangelho é Jesus no Lar, né, que na verdade não deixa de ser passagens do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, na casinha de Simão Pedro lá em Cafarnaum, onde Jesus se reunia e passava algumas orientações e eles conversavam e faziam um verdadeiro Evangelho no Lar, né? E numa dessas passagens, Salomé, que é a mãe de Tiago Maior e de João Evangelista, ela pergunta a Jesus assim: o Senhor faz prodígios maravilhosos, o Senhor deve ter algum talismã, né? Aí guardadinho, pode dizer pra gente que talismã é esse, né? E Jesus amorosamente diz a ela e responde que realmente há um talismã, né? E que o talismã é o tempo, é o agora, é o aproveitamento das horas. Então, em todas as crises, devemos aproveitar cada minuto, cada segundo desse tempo, desse talismã que nos é dado, para que aprendamos a lição, né? Que saibamos verdadeiramente, porque nós já sabemos essa lição de cor, está tudo aqui na nossa consciência, onde está escrita, né, grafada a lei natural, que é a lei de Deus, mas precisamos aprender essa lição e internalizar essa lição. O Evangelho, segundo Alcione, em Renúncia, ele deve ser conhecido, estudado, né? Meditado, sentido e vivido nos seus mínimos detalhes, no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Nos pequenos hábitos que nós temos. Então, uma crise, ela muitas vezes ela vem para nos impor, né? Um bom ânimo, um processo de transformação maior, um estado diferenciado daquilo que nós estávamos acostumados a viver, porque toda mudança requer barulho, né? Barulho interno transformador, né? Que é a luta, é o bom combate que Paulo fala. Requer, às vezes a gente olha, né, e diz assim, mas está muito tumultuado. Sim, já pensaram aí no dia de faxina da casa de vocês? Né? Aqui em casa fica um horror, porque a gente revira tudo, a gente quer tirar as teias de aranha, nós queremos mexer, né, em tudo, às vezes até tirar alguns móveis do lugar, e a gente fica meio perdido, né? Já prestaram atenção quando a gente modifica algo de lugar, a estante, a gente muda os livros para fazer a limpeza, a gente fica perdida, de repente a gente vai no piloto automático, mas o livro ficava aqui, eu mudei, agora está em outro lugar, né? Então tudo isso dá trabalho, gente, né? E às vezes é necessário esses processos para que a gente sinta, né, a necessidade da transformação, e a gente começa a observar, começa a entender a logística, né, a funcionalidade desses hábitos. Então, Emmanuel vai nos dizer, justamente comentando esse versículo, que Jesus entra em Jerusalém e ele mesmo diz que a sua alma está inquieta, e aí, porque ele vai para a crucificação, e ele diz: o que direi ao Pai nessa hora, né? Pai, livra-me dessa hora, mas se para essa hora eu vim. Então, veja, o que devemos dizer ao Pai? Isso é Jesus no momento da crucificação. Então, diante de uma crise, seja ela pandemia ou qualquer outra, né, o que a gente deve dizer ao Pai? Pai, livra-me dessa hora, mas se para essa hora eu vim? O espírita sabe do que eu estou falando. O espiritista sabe que a gente está falando dos processos reencarnatórios. Nós temos uma só vida. Às vezes os nossos amigos, né, que são mais materialistas, tal, conversando comigo, dizem assim: mas Eusa, a vida é uma só. E eu digo: sim, nós espíritas também acreditamos que a vida seja uma só. A vida do espírito é uma só, mas nós temos múltiplas e variadas existências,
que são os nossos processos reencarnatórios, e que bom que isso existe. Isso é uma garantia de misericórdia de Deus para nós, para que nós possamos corrigir os nossos erros, corrigir as nossas falhas. Ninguém vai corrigir por nós. Nós somos responsáveis por essa correção. E aí é que está a beleza e a grandiosidade. Emmanuel nos diz que seriam das nossas virtudes se não houvesse os vícios. Então, é exatamente esse processo de redenção e que nos transforma verdadeiramente, né, nessas oportunidades que nós temos da vida, para que a gente possa ir burilando aí todo esse nosso processo de realinhamento, de reconstrução espiritual. Então, dizer para o Pai, para nos livrar desse momento de crise, é a mesma coisa de renunciar ao remédio que vai nos fazer a cura, que vai nos trazer a cura. Né? Então, de repente eu posso estar passando por esta crise, que eu estou num momento de espera, né? Porque não depende de mim, mas depende da formação também de uma consciência coletiva. Veja, eu tenho uma consciência individual que é livre. Eu posso pensar no que eu quiser, né? Veja, orientada por Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo mais nos convém. Mas vamos falar do homem comum. A gente é livre para pensar, a gente é livre para decidir, né? Então, a liberdade de expressão e a liberdade de consciência, principalmente a liberdade de consciência, ela é livre, inclusive do ponto de vista legal mesmo, constitucional. Então, cada um é livre para seguir a sua consciência. Mas, nesse momento, a gente precisa trabalhar o que a gente chama de consciência coletiva, empatia, alteridade. E isso, às vezes, não depende de nós. Depende de nós construirmos essa consciência em nós, né? Ou seja, nesse período agora, a gente está com uma flexibilização maior, a gente já pode ir às compras, né? Mas existem regras. Né? Manter ali 2 metros de distância, utilizar a máscara, fazer o processo de higienização. Gente, isso não é só um cuidado conosco, isso é um cuidado com o outro. Isso é ter empatia, né? Então, se você está no local onde, você está no estabelecimento comercial, onde está tudo demarcado, fica no local demarcado, fica no local indicado, não se aproxima muito da outra pessoa, não vá sem máscara, né? A gente observa por aí pessoas que estão brigando com as orientações, né? Lutando com as orientações de preservação da vida. Então é disso que nós estamos falando. Mas pedimos para estar aqui nessa hora. Em muitas crises, nós, no processo reencarnatório, pedimos. E agora vamos pedir a Jesus para nos afastar. Então, entenderam aqui a lógica genial do nosso Senhor Jesus Cristo? Pai, o que direi nessa hora? Livra-me dessa hora, mas se para essa hora eu vim. Ele sabia, ele tinha um compromisso maior de uma amorosidade para conosco, para servir de modelo e guia para a humanidade, fazendo uma entrega, deixando-se imolar em nome do seu amor, né? Para que pudéssemos compreender que o projeto divino para nós é infinitamente superior ao que a nossa consciência desperta nesse instante pode imaginar. Então, ao que damos conta de entender o que é o amor de Deus, né? E a gente brinca muito nesse sentido, quando a gente está fazendo quando nós fazemos as reflexões, porque no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeito, a gente vai observar lá que Jesus, em várias oportunidades, ele vai dizer assim, Pai Nosso, ora, quando ele vai nos ensinar a rezar, né? Ele, no ato extremo de humildade, ele é o nosso irmãozinho mais velho, nosso irmão maior, tanto que ele diz Pai Nosso. Então, quando vamos fazer rogativas a Deus, quando vamos tratar amorosamente, de forma silenciosa, no nosso quarto íntimo, e Jesus pede que a gente fale e ore em segredo, né? Está lá no Pai Nosso, vocês podem olhar lá no Evangelista Mateus, né? Ora em segredo. Por quê, gente? Porque o segredo a gente só conta para alguém que a gente tem intimidade, para alguém que a gente tem relacionamento, com que a gente se relaciona, que a gente tem confiança, né? Então Jesus pede que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Criemos o hábito de ter esse relacionamento com o amor, porque João nos diz que Deus é amor. Então, se é espírito, se estamos mergulhados nesse espírito amoroso, então com ele podemos dialogar.
Então, esse processo, né, esse processo íntimo que nós temos com Deus, por isso Jesus fala, nosso Pai, Pai nosso, né? Em outras oportunidades, ele vai dizer, meu Pai, eu e meu Pai, né? Eu e o Pai somos um. Tamanha é a conexão dos dois, né? Mas quando ele vai falar de perfeição, ele diz assim, sede perfeito como vosso Pai que está no céu, né? Vosso Pai. Aí ele está excluído, entre aspas, né? O que significa dizer, ele quer dizer para a gente ser perfeito, no tanto que a gente, no estágio evolutivo em que se encontra, dá conta de entender a perfeição de Deus. Porque Deus é muito mais do que a gente dá conta de interpretar por agora. Então, ele não entra, né? O Cristo não fala, sede perfeito como nosso Pai, né? Porque ele sendo um Cristo de Deus e ele e o Pai sendo um em afinidade e entendimento, né? Ele já recebe as ordens diretas de Deus por ser um Cristo. O que acontece? O conhecimento da perfeição divina que ele tem é infinitamente maior do que nós temos. Então, o que eu dou conta de entender a perfeição de Deus? Né? É usar máscaras? É ter uma consciência coletiva ao sair e me relacionar com as outras pessoas, já dentro do processo de flexibilização? Ótimo, que eu faça isso. Se a minha ideia de perfeição de Deus é que Deus jamais avançaria um sinal vermelho, ótimo, faça isso. Né? Então a gente está seguindo o que o Cristo está nos pedindo, o grau de perfeição que eu dou conta de interpretar. Então, nesse processo aqui, nós pedimos para estar nesse estágio, nós pedimos para desenvolver e para estarmos nessa situação real. Então, vamos pedir a Deus que nos tire o remédio, nos tire aquilo que vai nos fazer, por exemplo, desenvolver a paciência, porque vamos combinar, temos que ser pacientes e resilientes, não temos outra alternativa nesse momento atual, né? Aqueles que estão passando por um período aí de quarentena, seus 14 dias aí reservado, porque está com risco e com algum tipo de sintoma, sabe do que eu estou falando, né? Então, tudo isso, gente, faz parte do desenvolvimento dessa consciência coletiva e o desenvolvimento da paciência, da resiliência, saber conduzir-se junto aos familiares nesse momento. Quantas pessoas, né, diante do trabalho, das atividades, das múltiplas tarefas, acabaram se distanciando do seu núcleo central de redenção, para onde a gente veio, né, livrar, né, para onde a gente veio e a gente quer se livrar. Ou seja, nós temos que estar no núcleo, né, pungente, ou seja, naquele núcleo pulsante de amor que é a nossa família. Quantos passaram nesse momento por dificuldades, por questões de sintonia, por questões de afinidades, mas se não é para isso que a gente veio, é isso que o Cristo quer dizer? Não é para essa hora que a gente veio? Para a hora de restabelecer esses laços, né? Realinhar esses processos? Aí, finalmente, vamos entrar lá no texto de Emmanuel, que a gente já fez 3 vezes essa divulgação, a gente não entrou nem ainda no começo do texto. Ele começa dizendo assim, vai mais uma vez, como eu disse, ele vai fazer uma reflexão sobre aquele versículo do capítulo de João, desculpa. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Então, vejam bem, o fato de dizermos hoje, né, Senhor, eu aceito o momento, a crise se instalou, eu sei que é o meu momento de testemunho, eu estou pronto no meu lugar para fazer a minha parte, né? Então, lembra de uma música, gente, que os nossos irmãos católicos, ela é letra católica, que fala, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, né? Então é nesse sentido, né? Porque, mas a crise é quando Jesus passa? Sim, pode ser. Quem lembra, quem leu Nosso Lar, vai lembrar que na Segunda Grande Guerra Mundial, né, houve um pedido da espiritualidade, né, que as colônias ali da Europa não estavam dando conta de fazer o atendimento daqueles que estavam desencarnando, como também daqueles que estavam encarnados e precisavam de um auxílio, de um socorro espiritual. Então, o Nosso Lar ele é convocado pelas nossas
afinidades espirituais com os europeus. Então, nosso lar, que é uma colônia, nós sabemos que fica próxima aqui da Terra, né? Ela foi convocada também para ajudar. Quem assistiu o filme Nosso Lar pode lembrar, né, daquele quadro bonito, né, cinematográfico, aqueles fios de luzes, né, que é justamente os desencarnes coletivos, aquelas pessoas voltando à pátria espiritual e sendo recebidos em Nosso Lar. Então, nesse momento, tem uma passagem do Nosso Lar, acho que é no capítulo 41 ou 42, gente, onde Dona Laura, ela vai estar numa das câmaras, não é Dona Laura, é Narcisa, ela vai estar numa das câmaras de retificação, junto com Tobias e André Luiz. E, de repente, eles ouvem um clarim. E eles não entendem que clarim é aquele, mas ficam numa expectativa de que sabe que algo vai acontecer, né? E, na verdade, eu não sei se eu tenho esse texto aqui para ler direitinho. Pronto, é o capítulo 41 do Nosso Lar. E olha o título, Convocados à Luta. E no capítulo 41 de Nosso Lar, Tobias, na hora que solta aquele clarim, Tobias vai dizer a André Luiz, temos o sinal de que a guerra prosseguirá. Estamos convocados, né? Aí veja o que ele diz. Quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, olha, gente. Quando soa o clarim de alerta, era um chamado para que aquela colônia espiritual pudesse acudir, acolher os espíritos reencarnando, os espíritos que estavam desencarnando, né? E aquele clarim é um chamado para a luta. No momento de crise, é um clarim do Senhor que toca para nós. É um chamado para que a gente lute, mas é um bom combate, aquele que Paulo nos traz, dizendo que é a boa luta interna. E olha o que Tobias diz. Quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, ou seja, as más vibrações, né? Retirar o pânico, aquele medo que nos paralisa, aquele medo que nos traz cautela, esse não tem problema nenhum. É aquele que vai para o instinto de preservação, onde a gente vai usar máscara, vai fazer higienização, vai evitar aglomerações, não vai fazer aglomerações. Esse está tudo certo, né? Mas aquele medo que paralisa você, você é incapaz de exercitar qualquer outra atividade, esse a gente deve retirar, porque esse é a baixa vibração que o Tobias está dizendo aqui, né? Calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Então, se a gente tiver paciência, se a gente abrandar nesse momento os nossos sentimentos, apaziguar os nossos sentimentos, nós vamos conseguir ouvir esse clarim do Senhor. E aí vamos entender nesse processo o para quê. No momento de crise, vamos entender o para quê. E aí ele prossegue, né? E aí o que acontece? Nesse capítulo 41, Convocados à Luta, né? André Luiz então segue, porque Narcisa diz que vai existir, o governador da colônia vai fazer uma palestra, né? E aí queria todos na Praça Central e eles começam a seguir uns aos outros. E André Luiz começa a observar vários espíritos desencarnados no exercício do medo. E agora, o que vai acontecer? E o que será de nós? Não vamos dar conta disso, né? A calamidade pode atingir a todos nós. Então, cada um tem um pensamento diferenciado, né? Entretanto, logo, o governador vai dizer: irmãos de Nosso Lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói. Olha só, gente. A aflição não constrói no momento de crise, né? A ansiedade não edifica. Parece que eu estou me reconhecendo aqui, né? A ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Olha, vejam se não é isso que Jesus está falando lá em João. O que eu vou dizer? Senhor, livra-me dessa hora? Mas se para essa hora eu vim, se eu pedir para estar aqui e talvez para ser um instrumento do Cristo, para
para levar o bom ânimo, melhor dizendo, para o meu próximo, e não levar o medo, a desesperança, a aflição, a agonia. Utiliza o talismã divino que Jesus nos fala. Liga para um amigo que mora sozinho e que está lá reservado em quarentena e distanciamento, né? Se tem alguém da família ou até mesmo um amigo que não pode sair porque faz parte do grupo de risco, né? Se oferece para fazer as suas compras, para fazer um passo a mais, né? Até mesmo para fazer um acompanhamento, uma consulta médica, enfim, né? Vamos ser úteis. É isso aqui, gente. Olha como as coisas se casam, né? Convocados à luta. Um momento de crise é um clarim do Senhor nos convocando à luta. E essa luta, ela importa em entendermos que a aflição não constrói, que a ansiedade não edifica e que devemos ser dignos desse clarim. Sabe como é que a gente é digno do clarim? Com resiliência, compreendendo o momento pelo qual estamos passando, né? Atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Não precisamos fazer grandes movimentos, né? Mas em nossos postos podemos ajudar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sabe que, principalmente no início, aí as pessoas ficaram muito perdidas, sem saber a quem como socorrer, não existia ainda a questão do auxílio emergencial, então todos estavam vivendo aquela situação ainda de acomodação, né? E as casas espíritas se movimentando em todas aquelas correntes para ajudar, inclusive fazendo a caridade material, né? O IERP tem um trabalho muito bonito nesse sentido. E eu imaginava assim, como a gente pode fazer, porque eu sou do grupo de risco, eu tenho cardiopatia, né? Não dá para ficar saindo muito, não dá para fazer o trabalho, botar a mão na massa, como a gente gosta de fazer. E aí, gente, aqui no prédio, eu moro no edifício, né? E nós descobrimos, na verdade, nós temos duas pessoas que guardam os carros aqui é uma área onde tem restaurantes e tal. Então, esses dois rapazes, eles ficam por aqui mesmo, né? Tomando conta. E um dia a gente chega e vê esses dois rapazes sentados sem nenhum tipo de movimento, porque fechou tudo, gente. Né? Nós temos próximo aqui uma igreja católica, então nas missas eles cuidam dos carros, é onde eles tiram um dinheirinho. Então, a gente ficou muito triste com isso, porque eles estavam sentados, tudo estava parado, não havia missa, não havia o restaurante em funcionamento, né? E, então, o que a gente fez? A gente decidiu, aqui no prédio, cada um dar 1 quilo de alimento e a gente fazia as cestas básicas dos dois, e toda semana a gente entregava. Então, veja, é onde eu tô, né? Não são grandes coisas, cada um fez um pouquinho de onde estava, para que outras famílias pudessem sobreviver. Então, é disso que Jesus está falando, né? Aplica a boa vontade e o bom ânimo no teu irmão, né? Para que ele também, e isso no trabalho silencioso. Lembram que a mão esquerda não veja o que a direita faz? Então, o trabalho é silencioso. Porque no final, como diz Madre Teresa de Calcutá, nós vamos perceber que nunca foi entre nós e os outros, mas sim entre nós e Deus, né? Porque, como diz Jesus, né? Quando a gente faz algo, quando a gente faz a oração, ou quando a gente faz algo para aparecer para o outro, já a recompensa já está ali, né? É o reconhecimento tão efêmero que a gente tem do ponto de vista material na horizontalidade, né? E perde a percepção do espiritual. Então, nessa passagem, a gente vai observar isso, né? Tirar a ansiedade, tirar o medo, tirar a aflição. E o governador espiritual, Narcisa, ela vai dizer para André Luiz que o governador vai falar sobre o medo, né? Para que os trabalhadores comecem o exercício e a prática do trabalho e tirando o medo. E aí ele fala assim, ele fica surpreso, né? E ele diz assim, mas também entre os desencarnados, aqueles que estão na erraticidade, há o medo? E olha a resposta de Narcisa, gente. Como não? Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. O medo é tão contagioso como o novo coronavírus. Estão vendo?
E ela continua. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Quando o medo se instala, esse medo patológico, ele nos paralisa e ele é contagioso. A gente vai aí multiplicando esse estado de ansiedade, de aflição coletiva, né? E acaba tornando, fazendo daquilo ali, fazendo da sua célula, que é o seu lar, né? Uma desarmonia incrível. Um ente sozinho conseguiu desarmonizar, porque o medo é contagiante. Nossa sorte é que o amor também é contagiante, né? Então, né, a gente daqui a pouco já está caminhando para a finalização da nossa doutrinário virtual. Nesse texto Crises, Emmanuel vai dizer exatamente isso. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas, quer dizer, é das mais importantes para nós. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, aqueles a quem ele tinha promovido cura, né? A ironia da multidão, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Né? O Cristo fazia exatamente a vontade de Deus, a vontade do Pai. Né? Então, quando a gente instala o reino de Deus em nós, né? O reino é reino de um somente, o reino de Deus, só o amor, né? Gira dentro de nós, a gente perde o livre-arbítrio voluntariamente, de forma racional, para fazer exatamente a vontade de Deus. Veja, nós todos somos dotados desse livre-arbítrio para o processo de escolha, mas o ápice do livre-arbítrio é perdermos o livre-arbítrio. Né? Mas só que aqui nós perdemos o livre-arbítrio de forma raciocinada. Né? Eu perco porque eu quero. Eu agora, é o que Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu já faço somente a vontade de Deus. Então, ele continua. Pede a proteção do Pai, né? E submete-se à condição de filho fiel. Então, nesse momento, peçamos a proteção de Deus. Não vamos achar que a nossa mão, ela vai proteger mais o outro do que Deus. Então, peçamos a proteção de Deus e saibamos desenvolver essa nossa fidelidade, que é a fé absoluta em alguém com quem a gente se relaciona há milênios. E Emmanuel continua. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. É aquele clarim do Senhor, né? Onde nós reconhecemos que estamos passando pela crise, mas também reconhecemos que é o momento do nosso testemunho de fé e de fidelidade. E aí ele fala, todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. Agora é a hora e a hora é agora de nós transformarmos esses valores em benefício do amor, né? E aí ele diz, a terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá poda, o verme será submetido à luz solar. Gente, isso aqui tudo é situação de crise. A ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. O cristão reconhecerá testemunhos sucessivos. Então, Emmanuel vai encerrar, né, essa passagem, esse texto que ele fala sobre crises, dizendo assim, quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício. Olha aqui o clarim do Senhor que está lá em nosso lar, que André Luiz vai nos trazer. Jesus nos conduz a essa situação de crise. E agora? Como vamos nos posicionar? Aí, Emmanuel completa. Considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança, para os que sabem esperançar. Então, veja, somos conduzidos a essas crises, né? Para desenvolvermos as nossas habilidades dentro do processo de livre-arbítrio que temos. Isso significa que temos probabilidade de desenvolvermos essas habilidades. Probabilidades. O Cristo aposta tudo em nós. Absolutamente tudo. Que vamos ser exaltados.
mas temos probabilidades. E o que são probabilidades, Eusa? Simples. Nós podemos observar, por exemplo, alguém que vai a uma farmácia comprar o álcool gel e lá só tem 2 vidros, 2 litros de álcool gel. Ele pensa, ele raciocina. Estamos numa crise. Racionamento, pode faltar. 1 litro aqui satisfaz a minha família. Eu vou levar esse litro e vou deixar o outro aqui, porque outra família certamente terá necessidade. É uma probabilidade. Outros retiram todo o álcool que está na prateleira, adultera, falsifica, aumenta o preço e bota para vender. Observe, são probabilidades. O Cristo aposta tudo em nós. Que esse momento seja de verdadeira exaltação para cada um. Que nós tenhamos a consciência, né, e a estabilidade, o entendimento de que esse é um processo renovador. Que estamos passando por um processo de renovação. Nos preocupamos tanto com a terra regenerada, né? Até com que, já me perguntaram até o que Jesus vai fazer com a terra regenerada. Eu disse, gente, eu estou ainda procurando saber qual é o projeto divino na minha vida, né? Então, um soldado mínimo não é dado conhecer os planos do general. Mas eu faço parte dessa engrenagem. Então, eu tenho que cuidar de uma terra a regenerar, que é o meu coração, né? Então, o mundo é uma escola. Há uma música linda do Tim Vanessa que fala sobre isso, né? Que o coração é terra a regenerar. O coração de todos nós é uma terra a ser regenerada. Então, vamos aproveitar cada um desses momentos, cada uma dessas crises que nos aparecem. Agora é a pandemia, outras poderão vir ainda, né? Então, que tenhamos sempre em mente esse questionamento. Para quê? Que estamos sendo convocados a uma luta, mas é uma luta silenciosa, uma luta interna, conosco mesmo. O Cristo veio para uma libertação de nós mesmos. Não foi do outro de nós ou de nós para o outro. Foi uma libertação nossa para nós, né? De nós mesmos. Então, estamos sendo convocados, como aquele capítulo lá do Nosso Lar, convocados a uma luta das mais difíceis, porque os processos de renovação e de refazimento conosco mesmo, eles são os processos mais complexos, né? Mas essa convocação do Cristo, esse clarim que toca nesse momento, nós devemos compreender que é absolutamente necessário para o nosso processo de redenção e de regeneração. E nos regenerando esse solo árido do nosso coração. Passamos a ser, no lugar onde estivermos, né, o processo regenerador do mundo. Então, meus queridos amigos, essa é a reflexão que nós tínhamos para hoje, pedindo a todos vocês, pedindo ao Mestre Jesus nesse momento, né, que possamos ter o bom ânimo, que possamos escutar verdadeiramente, ouvir esse clarim do Senhor nesses momentos pelo qual estamos passando, por essas aflições, tantos entes queridos que partiram nesse processo pandêmico, tantos amigos e companheiros que passam por dificuldades financeiras, né? Dificuldades econômicas, dificuldades sentimentais, vazios, né, internos, buscando ainda esse processo. Tenham um bom ânimo. Essa hora é uma hora importante, é um talismã que Deus nos dá para que possamos trabalhar dentro dessas probabilidades e tenham certeza absoluta que com a ajuda da espiritualidade amiga, com Jesus ao nosso lado, passaremos por mais essa crise e por todas as outras que poderão vir, desde que tenhamos bom ânimo, resistência, resiliência, não ranger de dentes, não lutar e remar contra a maré, mas principalmente compreender o instante pelo qual estamos passando. Agradeço imensamente a todos os companheiros que fazem o IERP, o Instituto Espírita Recanto dos Pássaros. Estamos ouvindo agora nesse momento os companheiros que fazem
palestras lá, reflexões, exposições à tarde, dizem que é a coisa mais maravilhosa, porque fica ouvindo ali os pássaros, não é à toa que o nome dessa casa é Recanto dos Pássaros. Que esses pássaros tragam para a gente sempre boas notícias, né? Boa nova para os nossos corações. Então, que o Mestre Jesus possa fortalecer a todos vocês, em especial aos trabalhadores do IERP, para que permaneçam nessa luta, né, nesse trabalho de servir ao Mestre Jesus e de sermos instrumentos dessa transformação. Muita paz a todos, muito obrigada pela presença de vocês, um grande abraço, parabéns ao IERP mais uma vez.